Primeiramente, gostaria de pedir desculpas porque acho que já faz mais de 40 dias que eu estou prometendo continuar esses tutoriais e eu tenho tido dificuldades com essa promessa minha por vários motivos. Primeiro é o próprio Ubuntu, que às vezes dá alguns problemas que a gente não entende ou dá uns freezes estranhos. Eu estava tentando usar o Kazan para gravar, mas eu simplesmente não estava conseguindo porque no meio do tutorial o meu sistema inteiro estava travando. Só que agora eu estou usando um outro gravador e também agora eu já tenho o Ubuntu 13.04 aqui. Não tem tanta diferença assim, só que eu gostaria de dar parabéns para a Canonical porque está pelo menos um pouco mais estável. Mas ainda assim não reconhece a minha placa de vídeo direito e isso é culpa tanto da Canonical quanto da Nvidia. Acho que mais da Nvidia do que a Canonical, mas enfim, chega de lorota. No tutorial de hoje eu vou demonstrar para vocês alguns probleminhas que podem ocorrer com questão de renderização da janela relativo ao OpenTK. Eu vou explicar direitinho o que é isso, por que isso acontece. E também vou explicar como imprimir texto na tela do XNA/monogame. E também a gente vai começar a fazer um sistema de input bem simples, bem parecido com o sistema de input que eu fiz com um projeto meu. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar aqui o que a gente eu estou pretendendo assim focar para a gente fazer o nosso jogo ao longo desses tutoriais. Agora eu posso dizer que eu realmente consegui fazer esses tutoriais porque eu fiz um roteirozinho e a cada vídeo eu vou seguir alguns tópicos desse roteiro já demonstrados antes. Isso é um protótipo de um projeto que eu estou totalmente em desenvolvimento. O projeto já tem gráficos muito melhorados do que vocês vão ver aqui agora, mas é basicamente isso que a gente está pretendendo fazer ao final dos nossos tutoriais. É um jogo bem simples de nave espacial. Que é o jogo. Você pode atirar, você pode se mover para os lados, para frente e para trás, e ele tem um contadorzinho de pontuação, de vidas e também de fase, ele vai aumentando a fase. E o fundo, vocês devem perceber que são 3, se não me engano, camadas de estrelas, sem falar no fundo preto. E também as rochas elas ficam avermelhadas à medida que elas recebem tiros. Dentre outras coisas, elas giram randomicamente para vários lugares, você pode morrer, etc. Esse é basicamente o jogo que eu estou tentando fazer. Bom, a princípio, eu vou demonstrar aqui para vocês algumas coisas que eu já fiz, porque na minha gravação anterior eu comecei a editar e tal, só que o Kazan acabou travando, eu estou tendo que refazer isso aqui desde o início. Primeiro ponto importante, essa questão aqui eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui eu estou setando a minha janela para ela ter exatamente 640 por 480. Esse é o tamanho default dela. Por quê? Porque o OpenTK ele possui um bug na hora da renerização da janela. Mesmo que você troque aqui, coloque, por exemplo, 1280 por 720, que corresponde à resolução de 720p, ele não vai trocar a resolução. Aliás, ele vai trocar a resolução da tela, mas a janela vai ficar do mesmo tamanho. Isso é um bug conhecido, ele só ocorre em Linux e aparentemente ainda não existe bug fix para isso.
a gente vai ter que aguardar futuras versões para ver se vai ter alguma coisa relativa a isso. Mas o meu conselho, vocês podem experimentar e mudar e tal, mas o meu conselho é que vocês mantenham 640 por 480 para evitar transtornos. Reparem que isso é uma rotina comum de mudança de tamanho da tela. Se vocês estivessem fazendo isso dentro do update, ou, por exemplo, apertar uma tecla e muda a resolução, vocês teriam que chamar esse método aqui, logo depois, graphics.apply changes. No meu caso aqui eu não vou precisar de chamar, porque no caso do monogame isso é aplicado depois que o construtor é chamado. Então isso não é necessário aqui. Não me recordo se é necessário no XNA, mas se por acaso vocês estiverem usando XNA e não conseguir mudar a tela, então usar o graphics.apply changes. Isso serve também para você, se você mudar em runtime a janela do seu programa, se está full screen ou não. Bom, certo. Como vocês podem perceber, eu já dei uma limpada aqui, tirei alguns comentários que tinham aqui para ficar mais conciso no nosso tutorial, menos confuso que o código. E também já fixei aquele bug, fixei de uma forma diferente aqui. O bug que eu expliquei, se não me engano, no vídeo 0. E o que a gente vai fazer aqui é aprender a imprimir um texto na tela do XMA. Então vocês já devem ter percebido que eu já fiz algumas coisas aqui diferentes. A princípio, eu declarei a instância de um stretch. Não, é uma classe. Uma classe spreadFont. Chamei ela de fonte privada, exclusiva da minha classe Game1, que recebe a herança da classe Game, do Microsoft.xna.framework. E aqui no nosso load content, como eu já expliquei, é o mesmo procedimento de você carregar uma textura, porém para spreadFont. Font recebe content.load spreadFont e tal, e aqui eu coloco o caminho. O caminho corresponde à minha fonte aqui. Vocês vão perceber que a minha fonte ela possui extensão XNA e ela é pré-processada pelo XNA. Por que isso? Porque eu não vou ensinar aqui a fazer a minha fonte. O monogame, infelizmente, ele não tem processador de conteúdo. E o XNA, ele é basicamente o objeto spreadFont, quando você cria ele dentro do conteúdo do XMA, ele é basicamente um arquivo XML informando qual fonte você quer, qual tamanho, se é negrito, itálico, etc. Eu não sei se o monogame consegue processar esse arquivo, um arquivo .spreadFont, que consequentemente não passa de um XML. Mas o fato é que você, mesmo no Visual Studio 2012 usando o XNA, vocês podem ter problemas porque o template não existe lá. Ele só existe na versão de XNA utilizada em Visual Studio 2010 ou Visual C# 2010 Express. De qualquer forma, é uma coisa bem simples de criar. Eu tentei procurar programas que fizessem esse spreadFont. Eu achei um programa chamado spreadFont 2, mas infelizmente não serviu aos meus propósitos porque eu simplesmente não consegui, não entendi como carregar aquilo direito. O spreadFont 2 ele gera uma textura e um XML com algumas coordenadas. Aparentemente eu teria que criar uma extensão de content pipeline para importar isso, que não é importante, não é o nosso tópico aqui. A gente vai tentar manter as coisas relativamente simples. Mas basicamente é isso. Se você precisar de uma fonte, você vai ter que ter o XMA, o Windows, e criar você mesmo a spreadFont no Visual C# Express 2010. E processar, e depois de processado você ir lá na pasta do seu binário e copiar e depois importar para o seu projeto de Linux, de monogame, enfim.
Se você tiver o template de monogame no seu Visual C Sharp Express, você não vai ter problemas, porque, se não me engano, o template de monogame já requer XMA instalado por conta do projeto de Content Pipeline que ele possui. Bom, é isso. Então aqui a gente carrega a nossa fonte. Fonte recebe content.load. Reparem que é o mesmo método para carregar a textura, igual eu já falei. Porém aqui, ao invés de texture 2D, eu coloco sprite font. Enfim. E agora, desenhar alguma coisa na tela. Como eu disse, eu já fiz algumas coisas aqui, então aqui está o nosso desenho na tela. Eu chamo begin e end, e entre o begin e o end eu coloco tudo que eu vou desenhar na tela. No caso aqui, ele pede como parâmetros a fonte, um string builder ou uma string, um texto. No caso, eu coloquei aqui hello world. A posição vector 2, eu coloquei vector 2.0, que corresponde ao tamanho superior esquerdo, e color.wide. Bom, vamos rodar isso, né? F5, mais rápido. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui a minha Hello World escrito na tela. É o canto superior esquerdo da tela, desenhado. Essa aqui é a coordenada do texto, mas é desenhada para baixo e para a direita. Isso é um sistema importante. Eu estou falando isso porque isso é importante. Isso é essencial para vocês entenderem o sistema de coordenadas do XMA, tanto do XMA quanto do monogame, né? Por isso eu estou sempre fixando isso. E como vocês podem ver, não tem nada demais. É bem simples. É quase tão fácil quanto desenhar uma textura na tela. Vocês têm que tomar cuidado porque isso vai, esse tamanho de letra, ele vai se conservar independente da resolução da sua tela. Aqui no caso a gente vai conservar com 640 por 480 porque a gente não tem opção. Mas se vocês estiverem usando o template de Windows ou Windows que vocês puderem colocar a resolução que vocês quiserem, vocês têm que mudar isso aí um pouco, ou então usar alguma alternativa diferente de usar uma string mesmo. Por exemplo, se você tem um HUD, que como eu fiz no meu jogo, no canto superior esquerdo, talvez seja mais interessante você pré-renderizar uma imagem com aqueles atributos escritos e usar algum outro tipo de recurso para imprimir os números na tela ali. Talvez fique mais interessante, mais bonito e opere em qualquer resolução. Bom, a princípio é isso. Muito fácil. E agora a gente vai passar para a próxima parte do nosso tutorial, que é justamente pegar o input. Como vocês devem perceber, no nosso template do monogame, a gente já tem aqui dentro do update esse ifzinho aqui, que é bem básico. Se o gamepad tanto de Xbox ou o botão back do seu Windows Phone, isso originalmente no XMA, for apertado, o programa simplesmente sai, o jogo sai. Bom, isso é um pequeno exemplo de como pegar um input, mas ele usa algumas coisas algumas coisas não tão apropriadas aqui. Ele pega o estado do gamepad direto, porque esse método getState ele retorna aqui, como vocês podem ver, um gamepad state. E aí esse gamepad state tem alguns membros. Um dos membros dele é buttons. Alguns dos botões
ele sempre vai ter algum desses dois estados, pressed ou released. Pressed se você estiver apertando, e released se não estiver apertando, óbvio. Bom, o que acontece? A gente vai apagar isso aqui porque a gente não vai utilizar esse método, a gente vai refazer tudo do início. Então o que eu preciso que vocês façam é isso aqui, ó. Vou criar aqui algumas coisas, vou instanciar algumas coisas aqui que são input. Eu vou criar um teclado, eu vou instanciar o nosso teclado aqui. KeyState. Sim. Repare o seguinte, eu tenho aqui Keyboard State, mas eu posso ter Gamepad State também. Mas a gente não vai usar Gamepad State porque por enquanto não é interessante pra gente. Então fica o Keyboard State mesmo e a gente vai usar o nosso teclado. Explorem depois a classe Gamepad State. Classe Struct. O Struct Gamepad State porque é interessante explorar todas as possibilidades. Não é tão complicado assim, basta vocês explorarem um pouco os métodos. Joia. O nosso Keyboard State, KeyState. Dentro da nossa função update, nosso método update, eu vou fazer o nosso KeyState a cada quadro do jogo receber o estado atual do teclado, o estado atual do pressionamento de todas as teclas. Então a gente bota KeyState, Keyboard. Keyboard é uma classe estática. É a classe estática que representa o teclado no framework do XNA. xna.framework.input. Keyboard.getState. Não deu para mostrar o outro overload aqui. Mas beleza. O outro overload aqui, se eu não me engano, é um overload que é obrigatório no caso do gamepad. Ele te pede qual player você está pegando. 1, 2, 3 ou 4. E você usa isso a partir desse menu aqui, Player Index. Aí você coloca 1, 2, 3 ou 4. Esse método eu nunca usei. Já sabe. Mas é basicamente isso. Você tem aqui a sua KeyState, você pegou o estado atual do teclado nesse quadro atual do jogo e ele mostra alguma coisa para você. Joinha. Primeira coisa que a gente vai fazer. Se a gente apertar ESC, a gente sai do jogo. Então como a gente vai configurar isso? Aqui eu já tenho a nossa KeyState recebendo o estado do teclado. Então eu coloco assim, if KeyState scale down, e que dentro ele pede uma tecla, que aí você coloca keys.escape no nosso caso, né? São várias teclas que tem aqui. Fica a seu critério de explorar. Essa funçãozinha aqui, esse métodozinho aqui, sai do jogo. Então eu refiz o que já tinha aqui, só que para teclado. Se eu tiver apertado, se a tecla de escape estiver apertada, o jogo vai simplesmente sair. Para comprovar que isso roda, tem aqui no meu programinha, eu vou apertar ESC, ele sai. Joia. Vamos brincar mais um pouco com isso. Vamos vir aqui na nossa função draw e ficar. Vamos colocar aqui. Fazer uma pequena gambiarrinha aqui mostrando se a tecla S. Não, a barra de espaço está apertada, por exemplo. Então.
No caso aqui, eu vou colocar... Estou colocando aqui, percebo que isso aqui vai ser convertido em string. O que eu fiz aqui? Eu vou imprimir na tela barra de espaço, 2 pontos, e um espaço aqui. Se a barra de espaço estiver apertada, ele vai imprimir na tela apertada. Se não, ele vai imprimir na tela solta. Isso aqui é um operador, eu não sei se vocês têm costume, mas se você não tiver costume, com alguns... se você não tiver um certo costume profundo de programar em C, C++ ou C#, esse operador ele funciona como um if e um else. Então, essa é a minha condição, que tem que ser verdadeiro ou falso. Se sim, ele executa isso aqui, se não, ele executa isso aqui. O fato é que ele, na verdade, não executa. Isso aqui é alguma coisa que vai retornar alguma outra coisa. No caso aqui, está retornando para mim um string. Ou apertada ou solta. Bom, vamos compilar aqui. E aqui a nossa barra de espaço, atualmente solta. Quando eu aperto, apertado. Quando eu solto, solta. Aperta, solta e funciona normalmente. Perceba que, por enquanto, eu ainda não estou detectando pressionamentos únicos de tecla. Então, vamos supor, quando você está com seu personagem 2D lá e tal, beleza, e você está em cima de uma plataforma e você quer detectar se ele pulou. Você quer detectar o pressionamento de tecla quando ele pula. O que acontece? Você não pode detectar direto com esse método, porque ele simplesmente vai detectar continuamente enquanto você estiver apertando. E mesmo que você pense, mas o jogador pode apertar rapidinho, isso não funciona assim, porque no caso do XMA, se eu não me engano, são 60 frames por segundo no computador e 30 no Windows Phone. Isso tanto para monogame quanto XMA. Infelizmente, isso vai perdurar, esse pressionamento de tecla vai perdurar por vários frames, e não é viável usar simplesmente isso. Eu vou ensinar agora uma táticazinha para a gente usar isso. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer é retornar ao original, para não dar problemas. Eu vou tirar tudo que eu já fiz aqui agora. Eu vou tirar aqui a nossa keyboard state. E eu vou tirar também esse statement aqui. E eu já aqui. Vou criar uma classe nova. Onde é que eu vou aqui para criar a classe? Tá certo. Novo arquivo. Vou criar uma classe vazia. O nome da minha classe vai ser input.cs. Já. Eu vou redeclarar aqui XMA framework input, certo? Mesmo namespace aqui do nosso jogo, tutorial 2, e a nossa classe input aqui eu vou colocar ela estática. Join. Isso significa que ela vai ser instanciada uma vez e ela vai perdurar. Você não pode instanciar essa classe dentro do seu jogo. Aqui os métodos. Vou colocar alguns campos primeiro. A primeira coisa que eu vou colocar é um keyboard state.
em keyboard state, key state, igual eu coloquei lá. Vou colocar um outro keyboard state chamado old key state, certo? E isso aqui cobre, acho que isso é o suficiente para cobrir o nosso input a princípio. Beleza. Essa classe input ela vai cobrir basicamente dois aspectos. Quando você pressiona continuamente uma tecla e quando você pressiona uma tecla, mas você quer que seja detectado o pressionamento único dela. Então a gente vai precisar de alguns métodos nela. O primeiro método é o método público estático. Desculpa, eu esqueci de colocar estático aqui. Todos os membros aqui têm que ser estáticos. Update. Public static. Do expressing. E aqui como parâmetro eu peço uma tecla. E public static express. Como parâmetro eu peço uma tecla também. Vamos fazer uma pequena documentação aqui para o caso da gente esquecer o que cada coisa funciona. 2 barras faz um comentário, 3 barras faz esse negocinho aqui. Bom, parece que o mono para mim. Nossa, que beleza! Sem palavras aqui agora. O MonoDevelop fez alguma coisa aqui para mim já direto. Eu não tenho essa facilidade no Visual Studio, então eu estou surpreso aqui enquanto eu gravo esse tutorial. Bom, enfim. Vamos começar então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o update dessa classe. KeyState recebe keyboard.getState. E aqui vem a nossa pequena adição. Antes dessa instrução, a gente vai colocar old KeyState recebe KeyState. Por quê? Isso aqui, dessa forma, old KeyState sempre vai corresponder ao estado do teclado antes do frame atual. Dessa forma você tem um certo histórico de o que aconteceu no seu teclado. Joinha. Vamos colocar aqui então nos nossos métodos expressing e reexpressing. Muito simples. No caso aqui esse método retorna keystate.isKeyDown. Acho que eu passei como parâmetro aqui. Muito simples então, ele só pega aqui a nossa KeyState e retorna para o estado do pressionamento da nossa tecla e retorna. Basicamente redundante, mas para evitar acesso direto aqui ao nosso keyboard state, vamos manter dessa forma nosso método. E aqui vem o truque do pressionamento único de tecla. A gente tem que comparar se no quadro anterior a tecla não estava sendo pressionada e no quadro atual a tecla está sendo pressionada. Pode ser feito o contrário também, mas eu acredito que é melhor fazer dessa forma que eu estou fazendo. Então, se no quadro anterior a tecla não estava sendo pressionada, percebam aqui que eu vou usar o método SkeyUp. Tecla que informei.
e keystate.isKeyDown key return true. Se não for verdade, vai cair num else aqui, ou simplesmente não vai cair nesse if, e aí vai retornar falso por default. Percebam que eu não preciso de colocar um else aqui, caso você não tenha tanto costume com programação. Bom, beleza. Aqui a gente já tem o básico da nossa classe de input. Eu estou mostrando isso porque, igual eu falei antes, no meu projeto, o projeto Enzo, eu tenho uma classe, a Engine tem uma classe input que lida com 3 tipos de input: de teclado, de gamepad e de joypad. No teclado, gamepad seria o gamepad de Xbox 360 e o joypad seria um joypad comum. Eu não vou mostrar durante esses tutoriais como proceder com um gamepad comum, porque isso fica a título de vários vídeos, ou talvez seria o caso de mostrar o código completo, porque eu acabo acessando diretamente a SDL, que é a base do monogame, e isso só funciona no monogame. No XMA, um dos recursos seria utilizar o DirectX, mas eu acabei tentando usar, mas eu não consegui. Então, basicamente. Joia. Voltando aqui para o nosso game 1, uma coisa que é fazer o update do input. E aí a gente detecta o pressionamento único de tecla. Vamos colocar aqui, mesma coisa de antes. Barra de espaço. Aqui a gente vai colocar input. Pensando que aqui eu já estou chamando press. Keys.space. Se sim, apertado, se não, solto. Fecha. Aqui eu tenho que colocar um mais. Acho que eu tenho algum problema aqui. Ah, sim, certo. Eu tirei aqui a input. Certo. No caso aqui, se eu não me engano, vai dar um conflito. Deixa eu compilar de novo para ver se vai dar um conflito mesmo. Olha só. Beleza. Parece que deu um conflito aqui. Se eu não me engano, é a questão aqui do input. Então vamos colocar aqui input tutorial 2.input. Dando erro de novo. Certo. Sim. Vamos fazer assim então. Tá. Não faço a mínima ideia do que é aqui. Mas beleza. A gente faz o nosso update do input. Eu vou colocar uma variável bool aqui. Coloca bool private
está apertando. Está apertando e aí eu faço está apertando, recebe input.haspressed.space. Spray batch.string fonte. Vou usar o texto direto. Já entendi qual que é o problema. Provavelmente porque eu estava usando o ccdiga. Vou colocar o mesmo procedimento que eu coloquei antes. Apertando, senão solto. Vector 0 color.write. Percebam que deixa eu checar aqui se era isso mesmo o problema. Sim, era esse o problema. Percebam que o meu programa estava aqui porque eu estava colocando barra de espaço aqui com ccdiga. Isso não estava dentro do mapa de caracteres da minha fonte. Então ele fala que não consegue processar. Aqui. Não conseguiu ser resolvido o ccdiga. Isso é uma coisa importante na hora de você fazer o seu sprite fonte. Você tem que lembrar disso. Normalmente não vem com suporte para caracteres especiais. Então, dei uma pesquisada na internet, eu tenho certeza que vocês vão achar como habilitar caracteres especiais na sua sprite fonte. Não é algo difícil de fazer, acho que é um número que tem que alterar lá. Mas beleza. O que acontece aqui? Eu vou fazer algumas modificações no que eu fiz. Aqui eu coloquei uma variável bool. Eu vou voltar para o que eu estava usando antes. Que basicamente aqui eu faço o update do meu input. Eu não estava conseguindo colocar a tecla lá dentro porque por default a classe game requer isso aqui. E o que eu fiz então foi colocar microsoft.xna.framework.input e apesar de que não deu conflito aqui, eu coloquei useinput igual ao tutorial 2.input. Então toda vez que eu me referir a input dentro desse arquivo aqui, ele vai tratar como se fosse a nossa classe input que a gente acabou de criar. Ok. E aqui ele vai desenhar, se a barra de espaço foi apertada uma única vez, muda para apertado, se não, solto. Percebam que eu não sei se vai dar para vocês perceberem no vídeo, mas ele muda de apertado para de solto para apertado em um piscar de olhos, e uma única vez em um quadro. Não sei se o vídeo vai dar para perceber isso. Vendo isso aqui agora. Agora se eu trocar aqui para expressing, que é o nosso outro método, rodar o nosso programa, está funcionando direitinho. Então esse é o segredo do input e o que você tem que fazer para pegar o pressionamento único de tecla. Algumas pessoas têm dúvida nisso. Quando eu comecei eu também tive muita dúvida nisso. Mas está aí a solução mais simples para você fazer isso. Questão de... Você pode fazer a mesma coisa com o pressionamento das setas direcionais. No caso, você vai preferir pegar o expressing para setas direcionais porque um personagem anda continuamente. Então é importante você andar continuamente, fazer com que ele ande continuamente na tela enquanto ele estiver apertando a tecla. No caso da nossa classe Gamepad, Struct Gamepad,
Se você pegar aqui gamepad.get, vocês vão perceber que aqui você tem essa propriedade chamada thumbsticks, que nada mais é que os analógicos do seu thumbsticks. Aí você pode selecionar entre o thumbstick esquerdo e o thumbstick direito. Repare que ele retorna um vector 2. Então você tem o seu eixo X. Se ele estiver para lá, ele vai retornar positivo, e para cá retorna negativo, para cima negativo e para baixo positivo no Y também, assim como a orientação do XMA / monogame. E não tem muito segredo na hora de você mexer com isso. Acho que é só isso que eu gostaria de mostrar. O detalhe é que, dependendo de quanto você moveu o seu thumbstick para fora da dead zone é a parte onde o thumbstick não detecta a diferença entre o centro e alguma das laterais dele. Quanto mais longe, quanto mais você mover o seu thumbstick, mais próximo de 1 ele fica. Então fica entre 1 e menos 1. Mas se você mover um pouco, ele dá um número decimal entre 0 e 1, ou 0 e menos 1. Isso é interessante na hora de você projetar o seu jogo, porque pode ser que o seu personagem ande apenas um pouco relativo ao quanto você está ali mexendo o seu thumbstick. Isso é uma coisa exclusiva da classe Gamepad. Gamepad.getState retorna um Gamepad State. Deixa eu colocar aqui. Problema resolve erro. Beleza. Tá, não tem problema. Gamepad.getState aqui retorna um Gamepad State, que não é muito diferente aqui do nosso Keyboard State. Vou salvar. Eu vou continuar a partir desse projeto no nosso próximo tutorial. Então, vocês podem salvar ele se vocês quiserem. Pode ser que vocês queiram usar ele como referência quando vocês estiverem projetando o jogo de vocês. Seria interessante. E não se esqueçam, explorem o XMA. Brinquem com o XMA e o monogame. Se vocês não fizerem isso, se vocês não explorarem, não procurarem informações, vocês vão ficar parados. Porque isso aqui é uma questão mais de criatividade do que de aprender a mexer mesmo. Vocês têm uma ferramenta flexível, basta vocês imaginarem e utilizarem. Bom, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Não vou prometer roteiros no que eu vou ensinar no próximo vídeo, mas talvez, muito provavelmente, eu ensine, como a gente já tem aqui nosso input pronto, eu ensine a colocar um jogador na tela. E algumas outras coisas relativas a isso, o input mesmo. Fazer ele mexer na tela e também a paralaxe de fundo finalmente, aquele fundo estrelado. Bom, só isso. Eu vou ficar por aqui e até a próxima.